em nome de Jesus Cristo. E venha falar conosco nessa manhã, que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo nesse momento, esteja nos conduzindo nessa conversa, que o nosso coração esteja aberto para escutar a Tua voz e para escutar o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vou ler para vocês. Estava pensando em fazer uma pregação que teria assim um apelo emocional um pouquinho mais forte, mas não deu certo, porque o vídeo não vai passar, tá bom? Então eu vou ilustrar para vocês como que eu tinha pensado em pregar hoje. Romanos capítulo 1, no versículo 18, tá bom? Romanos, no capítulo 1, no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí, falando desse texto, talvez a primeira coisa que você pense, você fica até arrepiado, falando assim: nossa, mas o Denão vai pregar sobre a ira de Deus, né? Faz 2 anos que eu estou vindo aqui na igreja, ele só está falando que Deus é bom e que Deus é legal, né? E que Deus não está bravo comigo. E aí hoje ele começa o culto lendo esse texto que fala que a ira de Deus se levanta contra toda impiedade, né? Que Deus ele está com raiva, Deus ele está irritado, que Deus ele está se opondo à maldade. E aí nós escutamos isso, e a primeira coisa que vem é uma sensação de medo, uma sensação de que Deus está bravo, que Deus vai castigar e que Deus está irritado, porque é isso que esse texto está falando. E aí nesse momento então, né, depois de eu ter dado essa introdução, eu colocaria aqui no telão uma matéria do Fantástico que passou no domingo passado, que eu acho que todos vocês assistiram. Quem assistiu a matéria do Fantástico domingo passado, que fala da operação que foi deflagrada, que fala, né? Olha que palavra boa, hein? Operação deflagrada, operação raio-x, que até onde eu vi foram 2,5 bilhões de reais que eram destinados à saúde e ao combate ao Covid, e foram parar em aviões, em fazendas, em carros, né? Em viagens. E aí passaria a matéria inteira aqui, porque essa matéria repercutiu muito na nossa vida, no nosso coração, e encheu a gente de raiva, porque nós vimos que em Birigui foram 450 milhões de reais desviados da saúde pública. 450 milhões de reais, né? Algumas pessoas aqui talvez tenham que trabalhar o ano inteiro para juntar essa quantia. Então, é muito dinheiro, né? É quase um ano sem você gastar nada para conseguir juntar esse dinheiro na sua conta. Amém, irmãos? Amém? Então, profeta hoje aqui. Se fosse outras igrejas, o pessoal ia estar rodopiando. Aqui ninguém nem fala nada. E aí, a gente vê nos grupos, né? E aí todo mundo manda lá foto, e aí a foto de tal médico, de tal vereador e de tal deputado, e vai mandando, porque a gente fica irritado, a gente fica angustiado, a gente fica indignado, a gente fica revoltado. E aí no momento de raiva, né, algumas pessoas até soltam, por isso que tinha que ter pena de morte no Brasil, porque sobe esse ódio, sobe essa raiva, sobe essa indignação. E por favor, levante a mão quem sentiu isso, para eu não me sentir pecador sozinho. Obrigado. Então, todos nós podemos morrer juntos agora, né? Porque todos nós sentimos isso. E nós ficamos com raiva. Sabe por que eu fico com raiva? Vou falar para vocês. Vou falar qual que é a minha realidade financeira hoje, tá bom? Eu tenho um Toyota Corolla 99, né? Moro de aluguel, pago 700 e poucos reais por mês para a Unimed. Então essa corrupção, ela atinge a minha vida como, né? Talvez eu pudesse ter um Corolla 2005, 2010, né? Um carro mais novo, não precisaria pagar tanto de Unimed, talvez
Se não houvesse corrupção, eu poderia ter uma casa melhor, morar numa casa, poderia atingir a minha vida dessa maneira. Poderia eu ter uma vida melhor, né? Mas porque muito dinheiro é desviado, acaba afetando a minha vida e eu acabo tendo um padrão de vida menos melhor. Isso é ruim? É ruim. É ruim. Mas passa, né? Porque não me falta nada, meu carrinho é velho, mas foi pra praia, foi com tudo, né? Tipo, tá tudo certo. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema disso, dessa corrupção, o problema desse desvio, é da mãe que perdeu o filho porque o filho não foi atendido no hospital. Entendeu? É do filho que perdeu o pai porque não tinha leito, porque não tinha médico. O problema dessa corrupção é da mulher que perdeu a mãe porque não tinha máquina de raio-x. O problema é a pessoa que perdeu um seio, perdeu uma perna, perdeu alguma coisa por causa de câncer, de diabetes, por causa de alguma coisa que era maligna e não foi diagnosticado corretamente porque a máquina estava quebrada, porque não foi encaminhado corretamente, porque o médico foi e tratou de qualquer jeito, deu uma aspirina e deu uma Novalgina e mandou para casa. Essas coisas, vocês concordam comigo que não tem preço? Qual que é o preço da vida de um filho? Qual que é o preço da vida de um pai, de uma mãe, do marido? Qual que é o preço disso? Para você que é mulher, qual que é o preço de uma mama? Ou você perder um membro do seu corpo, um braço, uma perna, ou você ter sérios problemas de saúde porque você não foi tratado como você deveria ser tratado. Qual que é o preço disso? Vocês entendem que a corrupção pode atingir a nossa vida e a fazer a gente cair um pouco de patamar? É ruim, mas beleza? Mas vocês entendem que tem coisa que não tem preço? Vocês entendem que tem coisa que dinheiro nenhum repõe? Ah, poderia ter um carro melhor? Ia gostar de ter um carro melhor? Ia, porque eu gosto bastante de carro. Mas e uma pessoa que perdeu uma perna porque não foi atendida direito depois de um acidente ou pegou uma contaminação no hospital? Estava falando com uma pessoa outro dia, o pai dela pegou Covid, foi para o hospital, se recuperou do Covid e morreu uma semana depois de infecção que pegou no hospital, a infecção hospitalar. Como que a gente repõe isso? Como que a gente pensa nisso financeiramente? Então, quando existe essa corrupção, quando existe esse desvio, quando existe 450 milhões de reais, que era para ir para a Santa Casa, para o postinho, que era para ir para a UPA, que era para ir para sei lá como que é distribuído esse dinheiro, e não vai, pessoas estão morrendo. E aí vai ter alguém que hoje está chorando porque o filho morreu, porque não foi atendido como deveria, porque chegou na Santa Casa e não tinha leito, ou porque não tinha oxigênio, ou porque a máquina de não sei o que estava quebrada. E vocês entendem que quando a gente pensa nisso, qual que é o sentimento que vem no nosso coração? Raiva. Qual é o outro sentimento que vem? Que é mais pior que raiva? Ódio. Alguém aqui sente ódio? Não? Alguém aqui sente aquele calor que você chega até a suar e você às vezes bate no que está perto? Não é? Eu e o Vitão sentimos juntos esse ódio, né, Vitão? O Vitão estava se segurando, até que eu falei, não, mas eu também estou. Aí o Vitão soltou os cachorros. Não, porque se eu pego, porque a gente sente ódio, a gente sente raiva. Por quê? Porque aí o cara tá lá com uma fazenda de não sei quantos milhões, o cara tá lá com um helicóptero, tá lá com um avião, o cara tá lá passeando, o cara tá lá com uma adega que custa 15 milhões de reais, e é o meu filho que está morrendo, e é o meu irmão que está morrendo, e a minha esposa, é o meu marido, é a minha mãe, é a minha avó que está morrendo, que está jogado no corredor do hospital. Quem viu a matéria do Fantástico mostrou que aconteceu em vários lugares, né? E numa cidade do Pará, os corpos estavam jogados tipo
parecia, né? Não sei se era, mas parecia uma cozinha do hospital. Tinha 8 ou 9 corpos jogados em cima do outro, assim, embrulhado num saco preto e jogado lá. Era uma câmara fria, né? Você entende? E se fosse sua mãe lá? E se fosse seu filho? E se fosse seu marido jogado lá de qualquer jeito? Porque o cara comprou um jatinho de 10 milhões. Então isso causa revolta no nosso coração. Isso causa ódio no nosso coração. E irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. É bom que você sinta isso. Sabia? Porque às vezes a gente se sente culpado. Fala, não, mas imagina, Deus é amor, Deus é bonzinho, eu não posso sentir isso, né? Eu tenho que orar para que esses irmãos se arrependam. Olha lá nos Salmos e você vê as orações que Davi fazia. Davi falava, Deus rasga esses caras no meio, esses caras fazem o mal, esses perversos, esses inimigos, que eles morram. E Davi clamava pela ira de Deus, Davi clamava por uma intervenção divina. Por quê? Porque essas pessoas fazem o mal e geram o mal e afetam a vida das pessoas, e nós aprendemos que como crentes nós temos que ser bonzinhos e totalmente omissos e totalmente indiferentes a essas coisas que acontecem. Mas aí nós lemos na Bíblia, em Romanos no capítulo 1, no versículo 18, a ira de Deus se revela contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí em um trecho começa a falar da perversão sexual, e outro trecho começa a falar da idolatria, e no versículo 28 fala assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, briga, dolo, malignidade, difamação, caluniadores, distantes de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, quando a Bíblia está falando que Deus se levanta irado, meu irmão, eu quero que você entenda que mais ou menos o que nós sentimos nessa situação é o que Deus sente em relação ao mal, em relação à maldade, em relação a tudo isso aqui que ele está falando: injustiça, avareza, maldade. O que aconteceu? O que aconteceu nessa semana em Birigui? O que aconteceu nesse caso que nós estamos falando? Esses caras não desviaram 450 milhões porque querem dinheiro? Sim ou não? Qual que é o nome disso? Avareza. Ganância, né? O avarento, aquele cara que adora o dinheiro, né? Ele tem dinheiro, ele é ganancioso. Quando eles fizeram isso, eles não praticaram a maldade? Sim ou não? Por quê? Porque pessoas morreram para eles ficarem ricos, certo? Aí fala maldade, homicídio, né? Porque pessoas morreram. Eles agiram com dolo. O que é dolo? É vontade de fazer o mal, não é? Porque às vezes a pessoa pode fazer a maldade sem ter a intenção, né? Ela, no momento, numa distração, a pessoa passou no farol vermelho, atropelou um cara de bicicleta e matou esse cara. Ele não teve o dolo, ele não teve a intenção de fazer o mal, não teve a intenção de matar. Mas aqui está falando o que? Do dolo, pessoas que querem fazer o mal, né? Pessoas que são caluniadores, difamadores. O que mais a gente vê hoje com o tal negócio das fake news? É só eu, ou você também tem a sensação que você não pode acreditar em mais nada? E aí as pessoas vão falando mentiras e mentiras e mentiras para se proteger, e vão caluniando e difamando outras pessoas. Soberbo, tô aqui, ó, vomitando lá com dinheiro público. Isso é soberba? Isso é arrogância? Inventores de males. Os caras desenharam um esquema que em pouco tempo, são 2 anos, né? Eles conseguiram desviar 2,5 bilhões de reais, irmãos. O que é isso? O cara inventou o mal, o cara inventou uma máquina de fazer o mal.
ele deu um jeito, ele inventou o esquema. E quando Deus olha essas coisas, Deus fica extremamente irritado, Deus fica extremamente aborrecido e Deus fica com ódio no coração, porque Deus odeia a maldade. E é isso que nós precisamos entender. E porque Deus odeia a maldade, Ele é bom. Porque o que nós queremos? Quem aqui deseja que as pessoas que foram incorretamente acusadas, né? Elas foram acusadas, mas elas não praticaram nenhum mal. O cara tem lá, é médico, o cara tem lá o rancho dele, tem lá a casa dele, mas ele construiu aquilo com o dinheiro dele, ganha, sei lá, 30, 40 mil, não sei quanto ganha o médico, 50 mil por mês, mas ele construiu aquilo com o trabalho dele e ele foi acusado. Quem quer que essa pessoa seja inocentada? Levanta a mão. Todos nós queremos. Porque a justiça, ela não diz respeito a condenar. A justiça, ela diz respeito a inocentar o inocente e castigar o culpado, não é? Então, quando nós falamos de justiça, nós estamos falando da pessoa que é inocente, da pessoa que não cometeu, da pessoa que foi usada como... Outro dia eu vi uma matéria, Polícia Federal atrás de um cara que tinha desviado 25 milhões da prefeitura de alguma cidade, sei lá, não lembro onde era, longe, não era em São Paulo. Aí foram atrás do cara, a hora que chegou na casa do cara, eu acho que a casa do cara era metade desse palco aqui, era isso aqui, era um barraco. Até o pessoal da polícia ficou sem graça, né? E aí o cara falou: o senhor é o senhor José Odalindo Ferreira Nunes, tal? Sou isso, tal. O senhor está sendo preso porque o senhor desviou 25 milhões de reais. O cara olhou para a casa e falou assim: mas aonde eu vou guardar 25 milhões de reais? Aí levantaram que ele foi fazer um serviço e aí ele assinou um documento e aí usaram essa assinatura do CPF dele, abriram conta, desviaram, fizeram um inferno e acabaram com a vida do homem lá. Mas a gente quer que esse seu João seja punido? Não, porque isso é injustiça. Quando nós dizemos que Deus é justo, nós temos que entender que Deus é bom, e a bondade de Deus é exatamente que a justiça seja feita. Porque por outro lado, quem aqui quer que seja preso o cara que se beneficiou, que ganhou 100, 200, 300 mil com esse dinheiro desviado? Quem aqui quer que esse cara seja preso? Levanta a mão. Quem aqui quer que o cara que montou o esquema e que desviou milhões e milhões e comprou fazenda e tudo com dinheiro que era para ir para a Santa Casa, que era para ir para o hospital, quem quer que esse cara seja preso e fique pelo menos 20 anos preso? Levanta a mão. E devolve o dinheiro, né? Mais, a gente quer mais, entendeu? Porque o que acontece? Vamos supor, vamos pegar essa operação, tá bom? Só entenda uma coisa, eu não estou dizendo quem é culpado e quem não é, porque eu não tenho a menor consciência, não tenho a menor condição de fazer esse julgamento. Mas sabemos que temos culpados inocentes. Vamos imaginar que todas as pessoas, vamos supor que tenham 100 pessoas envolvidas, 60 são inocentes e 40 são culpados. Os 60 inocentes são absolvidos, os 40 culpados vão para a cadeia e todo o dinheiro é devolvido, e aí a Santa Casa é reformada, o pronto-socorro é reformado, tudo é reformado. Quem aqui ficaria feliz com isso? Levanta a mão. Qual é o sentimento que daria no seu coração se isso acontecesse? O ato é de justiça, mas qual é o sentimento que você teria? Alegria, satisfação, alívio. Não é verdade? Por quê? Porque a justiça foi feita. E a justiça é boa, gente. Nós precisamos entender isso. A justiça é boa. Nós encarando a justiça como se a justiça, quando a gente fala assim, Deus é justo, a primeira coisa que a gente pensa é que Deus é bravo, é que Deus vai castigar, é que Deus vai ferrar a nossa vida. Mas não é, nós estamos passando por uma situação que é um micro, é uma que a gente sabe.
E a gente está totalmente revoltado com essa situação, porque todos nós somos afetados de uma forma ou de outra por causa disso, porque centenas ou milhares de pessoas morreram por causa disso. Nós ficamos indignados por causa disso. E se essas pessoas forem punidas, o dinheiro for devolvido e os inocentes forem inocentados, a gente vai ter uma satisfação dentro da gente, a gente vai ficar bem, a gente vai falar assim, cara, que bom, porque no Brasil esses caras grandes nunca são punidos, mas a história está mudando, porque olha só o que está acontecendo, esse fulano de tal que é dono da cidade foi preso, devolveu o dinheiro, venderam as fazendas dele, construíram um hospital aqui. A gente ficaria alegre e feliz, por quê? Porque a justiça foi feita. Então, meu querido, nós precisamos mudar o que a gente entende sobre justiça. Quando a gente entende que Deus é justo, nós precisamos receber isso com alegria, porque significa que Deus se opõe exatamente a essas coisas que nós odiamos. Criançada? Vocês entendem isso, não? Então, nós precisamos mudar nossa concepção, porque parece que Deus é mau, Deus é bravo, e quando a gente fala que Deus é justo, mas quando a justiça é feita, o nosso coração se alegra. Quando a justiça é feita, você fica feliz. Quando a justiça é feita, você fica em paz. Você não ia ficar em paz se você soubesse que todos os ladrões foram presos lá no seu bairro, na nossa cidade aqui, Birigui? Você não ia ficar feliz com isso? Por quê? Por quê? Não, a justiça foi feita, mas qual que é o benefício que isso vai trazer para você? Quem aqui já foi roubado? Levanta a mão. Assaltado. Assaltado, que o cara assaltou você. Levanta a mão. Já foi? Marcelão, Sueli. Quem que está ali que eu não estou vendo? Caísa. Quem mais? Mais alguém? Foram assaltados? Eu já fui assaltado 4 vezes. Teve uma época na minha vida que eu era para-raio de assaltante. Então não podia ver, eu queria roubar alguma coisa. Coitado, às vezes eu roubava um bilhete de ônibus, R$4, era o que tinha, né? Mas a sensação de você ter um cara colocando a arma na sua cabeça e falando, sai do carro, cara, quem já passou por isso sabe o que você sente. É uma mistura de raiva, com medo, com ódio, né? E eu lembro uma vez que eu estava saindo da igreja, eu morava ainda lá em São Paulo, e o cara encostou a arma na minha cabeça e falou, sai do carro. E eu achei que a arma era de brinquedo, né? E eu pensei seriamente em colocar minha mão na boca dele, bem rápido. E aí você tá duvidando, e ele pegou e bateu a arma na minha cabeça, assim, minha orelha na hora, aquela dor, sai do carro, cara, morrendo de raiva. E aquele medo, né? Você não sabe que o cara vai atirar, você não vai e tal. Então, quando você passa por essa situação, você sente-se a raiva, você sente-se ódio, você sente lesado. E aí, de repente, você morar numa cidade que não tem ladrão, em que você vai poder, seu filho vai poder brincar na rua até tarde, vai poder jogar bola até tarde, você vai poder ir de um lado para o outro, deixar seu carro, ir de bicicleta, você vai poder usar relógio, celular, tudo caro que ninguém vai te roubar. Isso te traz segurança, isso te traz alegria, isso te traz paz. Isso te traz paz. Traz ou não traz? Se você morasse, fizeram uma pesquisa, eu não vou lembrar o país agora, mas ou é a Noruega, ou foi a Suécia, algum desses países top do mundo aí, fizeram uma pesquisa e a carga tributária desse país é uma das mais altas do mundo. Tipo, é um absurdo, assim. O cara trabalha e, não sei se eu vou falar besteira, mas é quase que perto de 30% ou 40% que você deixa para o governo escancarado. E aí fizeram uma pesquisa popular para saber se as pessoas queriam que abaixasse a carga tributária. Sabe qual foi a resposta da pesquisa? Eles não queriam que abaixassem a carga tributária. A gente, se fizer essa pesquisa aqui, todo mundo ia querer zerar a carga tributária, ninguém paga nada. E a resposta das pessoas é falar, não, o governo ele precisa desse dinheiro para continuar cuidando do nosso estilo de vida. Tipo, os caras têm segurança, têm saúde, tem transporte público, tudo funciona bem. Você dá 40% do seu salário para o governo, mas você não gasta com mais nada, o resto é comida, chocolate e lanche.
né? Quem não quer viver num país assim? Por quê? Porque gera justiça, a justiça gera bem, o bem gera paz, a justiça gera alegria. Quando a gente vê a justiça sendo feita, nós nos sentimos bem. Claro, se você é do lado da justiça, né? Se você não é do lado da justiça, aí você tem que ficar com medo mesmo, você tem que ficar com raiva mesmo, porque a hora que a justiça alcançar você, você também sofrerá a consequência dos seus atos. Mas o que eu queria dizer nessa manhã, já para encerrar, eu gostaria muito, meus irmãos, que quando você lesse a Bíblia e você visse as partes em que fala que Deus está irado, ou que Deus está castigando as pessoas, ou que Deus está punindo as pessoas, eu não queria que você entendesse que é um Deus bravo matando um monte de gente fraca e inocente. Eu acho que essa percepção é a que mais afasta as pessoas de Deus. Porque parece você ler a Bíblia, parece que Deus pegou uma espada e saiu matando todo mundo e com raiva, porque Deus está castigando todo mundo, porque um dia ele acordou de mau humor, e aí ele não quis nem saber, ele saiu descendo o sarrafo em todo mundo. Isso não aconteceu. Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Eu quero que você pense, todas as vezes que você lê isso na Bíblia, que essas pessoas que foram castigadas, que essas pessoas que foram punidas inclusive com a morte, foram punidos com uma série de sentenças, são essas mesmas pessoas que desviaram 50, 100, 200, 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, que estão fazendo mal, e geram mal para outras pessoas, e geram mal para muitas pessoas, e com as suas atividades, com as suas escolhas, fazem o mal, gostam de fazer o mal, gostam de prejudicar os outros, escravizam os outros para ganhar, por causa do lucro. São pessoas que vivem o mal, que fazem o mal, que desejam o mal, que gostam do mal, que praticam o mal, que com todas as suas atitudes prejudicam as outras pessoas. Deus olha para isso e ele fala: isso eu não aceito mesmo. Isso eu não aceito mesmo. Então, quando a gente entende isso, sabe o que é legal? A gente quer ficar do lado de Deus. Porque a coisa que mais revolta nós como brasileiros, o que é? É a impunidade. Todo mundo fica irritado com isso. Todo mundo fica irritado com isso. Fica ou não fica? É o que une esquerdistas e direitistas, né? É a impunidade. Você pode até achar que o seu é do bem, né? Mas a impunidade é uma coisa que a gente fala assim: não pode. O cara roubou, o cara matou, o cara atropelou, o cara fez tal coisa, é só porque é filho de delegado, só porque é filho de juiz, só porque é deputado, só porque é isso, não acontece nada com o cara. Isso aí faz a gente ficar se corroendo de raiva dentro da gente, porque a impunidade, a injustiça faz mal. Então, eu queria grudar isso na nossa cabeça, eu queria que isso fosse fundido no seu coração. Sabe o que é fundido? Quando duas coisas são grudadas assim, elas são derretidas e viram uma coisa só, entendeu? Que bondade e justiça são a mesma coisa. A justiça só é justiça porque ela é boa, e a bondade só é boa porque ela é justa. Porque onde há injustiça não há bondade. Aonde há perversidade, não há justiça. E quando a Bíblia fala que Deus é justo, quando a Bíblia fala que Deus ele está se levantando e se opondo contra o mal, quando a Bíblia fala que Deus vai castigar os pecadores, quando a Bíblia fala que Deus vai lançar no inferno aqueles que praticam o mal, é para nós nos alegrarmos com isso, porque significa que Deus não vai aceitar a maldade. Deus, os perversos, os maus não ficarão impunes para sempre. Isso é a bondade de Deus. Que Deus está preparando um lugar onde nós iremos morar, que aqueles que praticam a maldade, a mentira, o roubo, o assassinato, a calúnia, os avarentos, os gananciosos, os imorais, os pervertidos, não vão entrar. Não vão entrar. Meu querido, você vai morar num lugar, você vai morar numa cidade em que não vai ter nenhum homem dando em cima da sua mulher, ou sua mulher sendo bombardeada de informações dizendo que o casamento não presta, ou que não é bom e para te largar. Você vai morar num lugar em que isso não vai existir.
Minha irmã, você vai morar num lugar onde não vai ter um monte de piriguete dando em cima do seu marido, no trabalho ou na academia, e você vai ficar em constante conflito porque você nunca sabe quem vai dar em cima dele ou não. Isso não vai mais existir. Você vai morar num lugar, meu querido, que ninguém vai roubar o que é seu. O seu tesouro não será roubado. Você vai morar num lugar em que não haverá mais doença, não haverá mais morte, em que quem faz o mal não vai poder entrar, você vai estar seguro para sempre. Isso é a eternidade, isso é a vida eterna, isso é a Nova Jerusalém. Por que cresce absurdamente o número de pessoas que vai morar em condomínio fechado? O que essas pessoas querem? Segurança. Eles querem segurança, querem ter uma casa, que essa casa fique aberta, né? Pelo menos mais aberta que as casas na rua, que os filhos possam brincar no parquinho, tudo, e que elas tenham segurança. O que Deus propõe para nós é que nós vamos viver em segurança para sempre, junto com Ele. Então eu queria que fosse fundido no seu coração, eu queria que fosse, sabe, grudado no seu coração: justiça é bom, e Deus é bom porque Ele é justo. Não é Deus é bom, mas Ele é justo. Porque Deus é bom, Ele é justo. Porque Ele vai separar de uma vez por todas a maldade. E aonde nós vamos morar, não haverá mais maldade. Mas talvez você seja uma pessoa aqui, que seja uma pessoa da maldade. Ou você está assistindo esse vídeo em casa, e fala: cara, mas e eu? Eu sou um cara que faz o mal, eu sou uma mulher que faz o mal, um monte de coisa que você leu aí, fala comigo, o que eu faço agora? Então não tem jeito para mim? A bondade de Deus se manifesta em enviar o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você é uma pessoa que pratica a maldade, se você é uma pessoa que gosta do mal, se você é uma pessoa que tem essas características que eu li rapidamente aqui, você está sim condenada ao inferno. E o único meio de você não ir para lá é você humildemente confessar os seus pecados para Jesus e permitir que Ele mude a sua vida. Essa é a bondade de Deus. A bondade de Deus está em Jesus. A bondade de Deus está em todos nós termos a chance de nos arrepender e mudar de vida. Aqueles que escolherem se arrepender e mudar de vida serão recebidos na eternidade. Aqueles que escolherem continuar no mal e na perversidade receberão o pagamento pelas suas maldades e pela sua perversão. Deu para entender, gente? Esse é um resumo bem resumido do Evangelho, do que é a salvação. Deus não está irado com as pessoas, Deus está irado com a maldade. Agora, as pessoas que carregam o mal dentro do seu coração, elas estão debaixo dessa ira de Deus, porque elas estão debaixo da maldade. A partir do momento que essa pessoa, pelo sangue de Jesus, é purificada, Deus não tem mais raiva nenhuma dela. Vocês entenderam? Agora está tudo bem. Por causa do sangue de Jesus está tudo bem. Eu erro, eu falhei, eu preciso me corrigir aqui, está tudo bem. Deus está te ensinando. Igual eu tenho paciência com a minha filha. Ela erra, ela vai, tira a fralda, a hora que tira a fralda ela faz xixi no chão, aí você tem que limpar o xixi, e aí ela está irritada, ela joga as coisas, você está ensinando. Não estou com ódio da minha filha por causa disso. E aí esse é o sentimento que Deus tem com a gente. Quando a gente faz xixi na sala, quando a gente está com alguma coisa que a gente está com raiva, Deus vai ensinar a gente. Para quem está aqui, irmãos, está tudo bem. Jesus me purificou, me lavou, eu confesso meus pecados, Deus vai estar transformando a minha vida, está tudo bem. Para quem está aqui, se não se arrepender, o bicho vai pegar. Entendeu? Para quem está aqui, se não passar por um processo de transformação e de conversão, o destino vai ser terrível. Essa é a bondade de Deus. Porque quem está aqui não pode ficar tudo bem. Não pode ficar tudo bem. Deus não vai permitir que fique. Porque a gente nunca mais, isso é um sentimento que eu quero ter na eternidade, nunca mais você ter essa sensação que você foi injustiçado. Quem já teve essa sensação de ter sofrido por algo que não deveria, e quem fez o mal parece que se deu melhor do que você já não tomou? Essa sensação corrói seu coração. E na eternidade, você não ter mais essa sensação, a sensação de você ter sido injustiçado e o perverso ficar impune,
é o que vai trazer muita paz para os nossos corações. Amém? Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Glória a Deus. Então fique em pé. Eu gostaria que você saísse daqui com o seu coração alegre e feliz, porque nós servimos um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que se importa com a gente. Se você precisar arrumar umas pendências na sua vida, Deus está aberto para que você mude o seu coração e mude a sua vida. Mas Deus não vai permitir que a maldade e a injustiça entrem no lugar que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pela tua palavra. E Deus, eu espero que tenha ficado claro para os meus irmãos que bondade e justiça são a mesma coisa. E porque nós vivemos num país de muita injustiça, né? A gente ficou confuso em relação ao que é bom e o que não é. Mas que a gente esteja trocando esse pensamento, que a gente esteja entendendo, em nome de Jesus Cristo, que a tua bondade é a tua justiça, e a tua justiça é a tua bondade. Se nós vivêssemos numa nação justa, todos nós aqui teríamos uma vida muito melhor, todos nós teríamos uma vida mais segura, mais tranquila, todos nós teríamos carros melhores, hospitais melhores, todos nós estudaríamos em escolas melhores. Mas porque é injusta essa nação, é uma nação corrupta, todos nós somos lesados. Então nos ajuda, Deus, a ter prazer num Deus que é justo. A gente ficar com orgulho de Deus, falar, cara, meu Deus é justo, meu Deus vai fazer justiça, Ele não vai permitir que o mal avance, Ele não vai permitir que o mal entre na Nova Jerusalém, Ele não vai permitir que o mal entre no céu. Deus é justo e Ele vai dar a recompensa para cada um. Aqueles que forem maus e perversos serão lançados no lago de fogo, mas aqueles que tiverem o seu coração purificado estarão para sempre com Jesus na eternidade, vivendo bem. Que isso enche o nosso coração de alegria, que isso enche o nosso coração de paz, que isso enche, Deus, o nosso coração de vontade de ficar do lado de Deus, porque nós também amamos a justiça, nós também queremos o bem, nós também queremos que a maldade cesse, nós também temos sede de justiça. A tua palavra fala que aqueles que têm sede de justiça serão saciados. Nós oramos pela nossa cidade, Deus, que tem passado por essa limpeza, e limpa mesmo, Deus, que os culpados sejam presos em nome de Jesus Cristo, que os inocentes, Deus, aqueles que foram enganados, foram usados para esse esquema e não sabiam o que estavam fazendo, que eles sejam absolvidos, Senhor, para que eles não sejam tidos como culpados em nome de Jesus Cristo. Que esse dinheiro volte para a nossa cidade, que esse dinheiro volte, Deus, e seja usado mesmo no posto de saúde, no pronto-socorro, na Santa Casa, em todos os lugares que realmente precisam de assistência e realmente precisam de melhor, em nome de Jesus Cristo. Que o nosso coração seja inclinado para a justiça, que nós tenhamos o desejo de ver a justiça acontecendo, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor, que a tua paz esteja sobre eles, o teu amor esteja sobre eles, a tua comunhão esteja sobre eles, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Meu querido, vai na paz.